Muito bom dia, novamente, senhoras e senhores deputados. Quero cumprimentar naturalmente a delegação do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e cumprimentar, muito em especial, o seu presidente, o meu colega e meu querido amigo, de longa data, o Dr. Fernando Almeida, pela sua presença. É um requerimento do Partido Social Democrata sobre a mortalidade por todas as causas. A grelha de tempo está definida. Cabem os primeiros 4 minutos ao grupo parlamentar do PSD. Depois responde a entidade 4 minutos. Depois os restantes grupos parlamentares têm 4 minutos para intervir e a entidade tem a soma desses tempos, que dará à volta de 20 minutos, para responder às questões que forem colocadas pelos grupos parlamentares. Feitos os cumprimentos, terminada a apresentação, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Reitero os cumprimentos ao Sr. Dr. Fernando Almeida e à delegação do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e agradeço a disponibilidade para participarem nesta audição sobre a mortalidade por todas as causas, que é um assunto que naturalmente interessa a esta Comissão, mas também a todos os portugueses. Na semana passada ouvimos nesta Comissão sobre o tema da mortalidade por todas as causas o Governo, o Secretário de Estado Lacerda e Salles e a Ministra da Saúde, o bastonário da Ordem dos Médicos e o médico Diogo Aire de Campos da Comissão de Acompanhamento da Mortalidade Materna. O excesso de mortalidade registrado em 2020, que a DGS não conseguiu esclarecer na totalidade, foi um dos temas abordados. O Secretário de Estado da Saúde atribuiu o excesso da mortalidade de 2020 à Covid-19, à gripe e ao calor, mas também a um pico sem causas específicas que necessita de uma investigação num período mais longo, e esse pico aconteceu de 24 de agosto a 20 de setembro e não tem causa identificada. Segundo o Sr. Secretário de Estado, só teremos respostas daqui a 5 ou 10 anos, porque, e cito, perante um excesso de mortalidade não atribuível a uma causa específica, a investigação das razões tem de ser feita num período longo, não em períodos pontuais, e deve ser feita entre 5 a 10 anos, exatamente para excluir que esse aumento possa ser um fenómeno pontual. Esta afirmação não nos tranquiliza de todo, porque a causa, se não detectarmos a causa ou se não identificamos, não serão implementadas medidas necessárias para prevenir situações futuras. Mas o problema volta a repetir-se em 2022 e em Portugal bateram-se o recorde da taxa de excesso de mortalidade em maio, junho, e tudo indica que em julho também vai acontecer. Também na semana passada soubemos que, de acordo com o Eurostat, Portugal foi o país que registrou maior taxa de excesso de mortalidade em maio, quase o triplo da União Europeia. De acordo com o Eurostat, enquanto no conjunto da União Europeia o excesso de mortalidade recuou em maio para 6,6%, em Portugal aumentou pelo 4º mês consecutivo, subindo de 12,4% em abril para 19% em maio. Segundo o Gabinete de Estatística da União Europeia, em Portugal tem-se registrado um acréscimo progressivo do excesso de mortalidade desde janeiro de 2021. No conjunto dos 27, a União Europeia registrou os maiores picos de excesso de mortalidade em abril de 2020, 25%, novembro de 2020, 40%, abril de 2021, 21% e novembro de 2021, 26%, enquanto em Portugal o pico foi registrado em janeiro de 2021, 60,5%. Parece que falamos de números que sobem e descem e se comparam com as médias internacionais, mas o que é relevante é que estamos a falar de pessoas que perderam a vida. Por isso, é fundamental compreender porque é que aconteceu este excesso de mortalidade em 2020, que a Covid não explica, e por que razão continua a acontecer em 2021 e em 2022. Neste sentido, vou concluir com as seguintes perguntas.
Como sabemos, o INSA tem entre as suas incumbências a de realizar estudos de mortalidade, que são determinantes quer do ponto de vista quantitativo, quer do ponto de vista qualitativo, para a adequação das medidas e as práticas. Sobre estes picos de mortalidade não identificados e, em concreto, o aumento da taxa de excesso de mortalidade para os níveis mais elevados das últimas 4 décadas, colocam-nos no topo do ranking negro a nível europeu. Assim, gostaria de perguntar que investigação está em curso e conclusões a que chegaram. Também o relatório da DGS fala em 2020 houve mais óbitos por doenças do aparelho circulatório, como acidentes vasculares cerebrais, mais 1.618 do que esperado, e mais 45% das mortes por doenças hipertensivas, não dando explicações para este momento. A DGS também não avança com uma justificação para o facto de, no verão 2020, se ter registrado um excesso de mortalidade por doenças associadas ao calor, como doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas do aparelho urinário e neoplasias. Nesse sentido, gostaria que nos esclarecesse quais são as razões que podem estar na origem destas mortes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Guilherme Almeida. Dou-lhe a palavra, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Ricardo Jorge, Dr. Fernando Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente. Retribuo as palavras sempre agradáveis. Já não é a primeira vez que nos encontramos e queria também cumprimentar todos os senhores deputados, especialmente também o Sr. Deputado Guilherme, e dizer-vos que a nossa presença não é mais do que o cumprimento daquilo que é a democracia em Portugal e responder e esclarecer em termos de transparência. Temos aqui muito gosto, já não é a primeira vez que venho aqui a estas audições parlamentares, já há alguns anos, não muitos, mas já há alguns anos, e portanto é sempre com sentido de Estado que aqui estou e vou prestar as declarações. Estou acompanhado pela doutora Ana Rita Torres, que é especialista também nesta área da minha equipa e da equipa do Instituto Ricardo Jorge, do Departamento de Epidemiologia, e o diretor, Dr. Carlos Dias. Não estamos acompanhados de mais pessoas, porque também não era preciso, mas também há 2 pessoas que estão doentes e também têm Covid e também têm direito. Mas, de qualquer maneira, respondendo diretamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado, a quem agradeço as questões, dizer-lhe, em primeiro lugar, percebermos o que é excesso de mortalidade e o que é mortalidade. E às vezes nós temos uma certa tendência a olhar apenas para os números, que é coisa que no Instituto nós olhamos, mas vemos-nos com outro olhar, com uma outra dimensão. Fazer e falar de números absolutos é sempre muito perigoso e é sempre muito complicado. E, portanto, nós evitamos sempre falar de excesso de mortalidade apenas baseados em comparações de números e também em termos baseados de comparação com outros países e com outros tempos e com outras realidades. Eu vou tentar explicar um pouco porque é que eu estou a dizer isto. O Sr. Deputado, no seu discurso, no início, antes de fazer as perguntas, falou e abordou a parte da comparação com outros países. Ora, nós quando nos comparamos com outros países, temos que nos comparar exatamente nas mesmas circunstâncias em que Portugal está a viver aquele período. O dou-lhe um exemplo e é impossível nós fugirmos a este facto. A Covid, como sabem, Portugal há cerca de 1 mês e meio, 2 meses e meio, era um dos países que toda a gente dizia que tinha a mais alta taxa de mortalidade em Portugal devido à Covid, a mais alta taxa de infecção devido à Covid. Porquê? Porque foi o país que recebeu, e somos sempre nós, se calhar não sei, mas esse é um facto que existe, a receber as primeiras variantes. Como sabem, o Instituto também faz esta questão. E quando recebemos a variante BA5, a famosa variante BA5, os outros países não tinham rigorosamente nada BA5. E a BA5 tem outro tipo de características. E, portanto, Portugal sofreu um primeiro impacto que, naquele tempo, naquela altura, era de facto um dos países que estava em maior preocupação. Se verificarem agora, os outros países da Europa estão a começar a subir, estão a começar a ficar preocupados e, felizmente, Portugal, neste momento, está a baixar. Se quiserem ler e ter a amabilidade de ver os relatórios, estamos a baixar, felizmente, o nível de mortes. São sempre evitáveis e são sempre de evitar e são sempre lamentáveis, obviamente, mas estou a dizer isto que era para percebermos exatamente
que a análise dos números a frio, sem os tentarmos enquadrar e sem tentarmos contextualizar, é sempre de evitar. E, portanto, era esta a primeira questão que eu queria falar. Concretamente, em relação aos estudos, que falou, o Instituto Ricardo Jorge vai fazer os estudos, tem feito os estudos depois, durante o debate e depois no restante tempo, teremos a oportunidade de ver os estudos e os relatórios, que alguns são diários, nós temos relatórios que diariamente saem, temos relatórios mensais, temos relatórios anuais de toda a mortalidade e daquilo que é possível medir com exatidão e com a sensação e com a noção de que aquilo que estamos a medir é exatamente aquilo que queremos medir e não apenas comparar, mais uma vez, os números. Em relação ao relatório da DGS, como sabem, o INSA trabalha em articulação, não pode ser de outra maneira, em articulação com a Direção-Geral da Saúde. E daquilo que me disse do relatório da Direção-Geral da Saúde, para o aumento das doenças cerebrovasculares e do outro aumento de doenças crónicas e doenças não atribuíveis a uma causa aparentemente determinada, nós também o acompanhamos e há alguns relatórios, e nós publicamos agora 3 artigos, foram publicados 3 artigos, em que claramente nós estamos num outro campo, numa outra dimensão do que é a patologia e do que é as doenças provocadas por vírus. Assiste-se e cada vez mais, e está aprovado, e depois a doutora Ana Rita, se quiser depois falar daquele artigo, em que doenças cerebrovasculares em pessoas que tiveram Covid, não estamos a falar de long Covid, estamos a falar de pessoas que tiveram Covid há 6 meses, há 1 ano, podem desenvolver doenças cerebrovasculares, doenças crónicas como a diabetes, doenças, mesmo inclusivamente, tendo em atenção aqui o comportamento e a alteração do comportamento dessas pessoas, seja no confinamento, seja nas alterações de comportamento, seja de problemas de saúde mental, está provado e está a começar a ser consistentemente provado que algumas destas patologias decorrem exatamente da situação, não só diretamente da Covid, mas também de todo o contexto da Covid. E, portanto, é normal que o relatório da Direção-Geral da Saúde fale destas doenças e do aumento desta patologia. Terceira e última pergunta, e penso que já ultrapassei em muito tempo, peço muita desculpa, que é a questão que me pôs, de perceber porque nós não conseguimos, porque é que não se consegue descobrir as outras causas efetivamente, Sr. Deputado. Consegue-se, não se consegue, isso não há, e como já sabe qual vai ser a minha resposta, e se nos pedirem ao Instituto, nós fazemos. Se pedirem ao Instituto, fazemos. Agora, não podemos fazer uma análise séria e cientificamente consistente em 2 meses, 3 meses, que são os tais estudos, foram focados. De acordo com as declarações que eu também pelo seu Secretário de Estado, demora algum tempo, é uma questão de fazermos cortes, mas é possível fazer essa análise. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Fernando Almeida. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sra. Deputada. Muito bom dia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Instituto Nacional, Ricardo Jorge, Dr. Fernando Almeida, Doutora Rita e Dr. Carlos Dias. Muito gosto em tê-los aqui e muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Sr. Presidente, muito obrigada pela exposição que acabou de fazer. Muitas das minhas questões que eu vou aqui falar, acho que já estão um bocadinho respondidas, mas eu vou reforçá-las fazendo-as talvez de outra forma ou então pedindo mais alguma explicação do que aquilo que acabou de fazer, apesar daquilo que nos disse já foi muito esclarecedor. Em relação a este requerimento que traz-nos aqui sobre a análise dos números da mortalidade por todas as causas, ressalvando aqui que falar de mortalidade não é fácil nem simples, óbitos são pessoas, mas vamos à análise dos números e vamos olhar desta forma para esta nossa audição e para esta nossa conversa aqui. Sabemos todos que em Portugal a codificação das causas básicas de morte é um processo realizado de forma retrospectiva. Análise de informações constantes nos certificados de óbito e, quando aplicável, nos outros documentos associados a um óbito, como registros de autópsia e boletins de informação clínica, obedecendo às recomendações da Organização Mundial de Saúde, estou certa. Portanto, a análise destes números tem sempre uma abordagem muito técnica, com base em metodologias também muito próprias. A consolidação das causas de morte para a produção de estatística apenas fica concluída após a validação conjunta, se não estou em erro, tanto da Direção-Geral de Saúde com o Instituto Nacional de Estatística.
Ora, no ano 2020, que é aquilo que nos traz aqui sobre o requerimento que foi apresentado, ocorreram mais 14% dos óbitos em relação a médias dos anos anteriores. Mas quando compararmos estes valores com a linha de base, percebemos que nem todos correspondem a óbitos em período de excesso. Todos temos os números, que foram também já referidos pelo Sr. Deputado do PSD, em relação aos 6 períodos de excesso de mortalidade em 2020 e sabemos que há ali um período com 858 óbitos em excesso sem causa atribuída. Em relação aos números de 21-22, dados sobre a mortalidade geral, bem como os dados de mortalidade por causas, são dados provisórios, como acabou de dizer, uma vez que sabemos que a codificação ainda está a decorrer em relação a estes 2 anos. Portanto, naturalmente, sabemos todos e todos queremos e todos ansiamos e percebemos que estes números requerem uma análise séria que permita avaliar especificamente as semanas e as suas causas, ou seja, avaliar caso a caso, com todo o rigor, para podermos tirar conclusões, uma análise rigorosa dentro dos parâmetros e não análises, perdoem-me dizer isto, para criar momentos políticos ou análises simplistas. Portanto, a minha primeira questão, e acho que vou reforçar aquilo que já foi dito, mas vou fazê-la, que é, se quando temos um excesso de mortalidade de uma causa específica e ou sem causa atribuída, a investigação destas razões de alteração de tendências devem ou não ser realizadas por um período longo que nos permita avaliar um aumento em determinado ano, possa ser ou não pontual, sobretudo em anos de pandemia, como acabou de referir. E considerando tudo o que disse e a circunstância de ainda estarmos a atravessar uma pandemia que afetou o mundo inteiro, e todos sabemos que este período foi uma experiência com consequências sociais ainda difíceis de compreender na totalidade, pergunto se não parece um pouco sério o facto de estas conclusões todas que estamos aqui, alguns partidos querem chegar a um ponto que é a degradação dos serviços públicos, com base nestes números de alguma especulação. Sabemos todos que o desconhecimento, o medo, as medidas de contingência e a necessidade de ficar em casa, de nos abstermos de conviver e até de realizar as tarefas mais corriqueiras do cotidiano em sociedade, como até então conhecíamos, provocaram uma enorme retração social com consequências diversas. E mesmo que gradualmente o conhecimento da doença atingiu o mundo inteiro, mesmo quando este conhecimento foi aumentando, a situação foi melhorando, para muitos de nós o receio continuava presente. Um receio que contribuiu muito mais ainda para a retração. Um processo social e também interior muito complicado que pode ter consequências tanto para a saúde física como mental de muitos, mais complicadas e ainda não avaliadas. Nesta dinâmica de evolução que ainda atravessamos, vemos-nos confrontados com números de mortalidade elevados. E é compreensível que nos perguntemos, e eu pergunto, o que destes números se devem às circunstâncias particulares que vivemos durante a pandemia? É possível responder a isto hoje já, ou ainda é demasiado cedo para isso? Naturalmente, todos sabemos que a emergência sanitária relacionada com a Covid-19 fez com que muitas atividades do SNS fossem afetadas e até suspensas. Naturalmente que o ano 2000 tentou-se recuperar, 2021 já se recuperou bastante. Em 2022, usando as palavras do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos aqui mesmo, na Assembleia da República, já estamos ao nível de 2019, mas mesmo assim sabemos que esta diminuição e estes constrangimentos trouxeram impactos na saúde de cada cidadão. Por isso vou-lhe perguntar, Sr. Presidente, mas que alternativas teria o Sistema Nacional de Saúde? Que alternativas existiam à necessidade de uma resposta de emergência que obrigou a direcionar os cuidados de saúde primários e os seus profissionais para o processo de vacinação, que obrigou a suspender consultas, cirurgias, rastreios e que fez com que muitos cidadãos com receio da Covid-19 se afastassem do serviço de saúde, mesmo quando estes voltaram a funcionar normalmente. Ora, o problema da Covid-19, o aumento da esperança média devido ao envelhecimento da população, contribuem para o aumento das comorbilidades, também acabou de dizer que os efeitos secundários de quem apanhou Covid e, eventualmente, tudo isto são todos fatores, juntamente com outros, naturalmente, que provocam este aumento ou este excesso do número de óbitos. Mas pergunto, e para finalizar, e peço imensa desculpa do tempo, se as análises feitas a estes números, na semana, no mês ou até no ano, que são o objeto do requerimento que nos traz aqui, são ou não, dando um termo médico, um diagnóstico ferido de rigor. Obrigado e desculpe, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz. O Sr. Deputado Pedro do Frazão pediu-me para, enfim, pedir desculpa, porque tem uma reunião noutra comissão e, portanto, não pode estar presente, de maneira que passo a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Faça favor, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e todos os senhores deputados. No que diz respeito à mortalidade por todas as causas, e conforme já referimos nas várias audições da semana passada, importa reforçar que a Iniciativa Liberal está bastante preocupada com os dados que têm vindo a público e principalmente com a falta de informação que existe sobre os mesmos. Sem tirar conclusões antecipadas, parece-nos evidente que o aumento da mortalidade a que temos vindo a assistir se deve, em grande medida, ao condicionamento decretado pelo Governo durante a pandemia, onde o SNS apenas respondeu aos doentes Covid, deixando para trás todos os outros doentes. E os doentes não Covid não podiam ter sido negligenciados desta forma pelo Governo e o resultado é o que está à vista. E conforme muito bem alertou aqui a semana passada o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, tememos o que ainda possa estar para vir. Porque já durante a pandemia, inúmeros especialistas, por exemplo, de oncologia, afirmavam que só daqui a 4 ou 5 anos vamos perceber o verdadeiro impacto da falta de acesso dos doentes oncológicos a diagnósticos e a cuidados atempados. Portanto, neste sentido, pergunto então quais são, segundo os dados que já possuem, as causas concretas e exatas para este aumento da mortalidade a que estamos a assistir, nomeadamente do aumento da mortalidade por outras causas que não Covid. Depois, tendo em conta que estamos a atravessar um período de onda de calor e que já tivemos a semana passada notícias de um aumento grande das mortes em julho, 238 óbitos atribuídos à onda de calor entre 7 e 13 de julho, como antevêem que serão os dados da mortalidade daqui a umas semanas. E ainda a propósito dos mais idosos, não posso deixar de colocar outra questão que se prende com a mortalidade por Covid. De acordo com o último relatório de situação da DGS, do período de 5 a 11 de julho, morreram 119 pessoas por Covid, sendo que 63% destas mortes ocorre na faixa etária acima dos 80 anos ou 87% se considerarmos a faixa acima dos 70 anos. Portanto, queria perguntar que explicações encontram para isto, porque nos parece que, mais uma vez, não estamos a proteger devidamente os mais idosos, os mais vulneráveis e, precisamente, aqueles que precisariam de maior proteção e de um olhar mais atento e cuidado por parte do Governo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Passo a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Fernando de Almeida e a equipa que o acompanha. Agradecer os esclarecimentos já aqui nos prestou. O Sr. Doutor quer-lhe fazer aqui algumas questões, mas antes de mais, relativamente a esta apreciação que é feita relativamente ao impacto da Covid na mortalidade, julgo que também seria importante, se houvesse condições para o Sr. Presidente nos responder, relativamente a diferenciar e a distinguir as mortes por Covid das mortes com Covid. Algo que também seria importante que se percebesse, tendo em consideração que, naturalmente, muitas das pessoas que acabaram por falecer tinham Covid, mas não morreram por Covid e poderia ser aqui também algo que nos pudesse distinguir. Claro que concordo com o Sr. Presidente quando diz que importa ter instrumentos suficientemente específicos e sensíveis para medir aquilo precisamente que se quer medir. Isso é fundamental. Também me parece importante esta questão e o risco que existe da comparação entre números e entre realidades distintas, o que pode muitas das vezes enviesar e não nos dar os dados concretos da nossa realidade, que é o que importa intervir. Eu quero centrar aqui este questionamento e a avaliação que nós fazemos relativamente ao aumento da mortalidade do ponto de vista, desde logo, da esperança de vida ao nascer. A esperança de vida ao nascer é provavelmente o melhor indicador da qualidade de vida. E a qualidade de vida mede-se, pode ser algo mais abstrato ou mais objetivo em função daquilo que nós podemos avaliar, nomeadamente, ela é influenciada por várias áreas, e nomeadamente pela saúde, pelo trabalho e pelo meio ambiente. E é nesse sentido que queremos questionar. O retorno que podemos ter em termos de qualidade de vida, em termos da melhoria das condições de vida e, naturalmente, com impacto na idade, na esperança de vida ao nascer, com impacto naquilo que é podermos viver mais anos e, desde logo, importa que nós tenhamos capacidade e façamos investimentos que nos permita dar mais vida aos anos e não só dar mais anos à vida. Nesse sentido, desde logo, perceber até que ponto as medidas que são tomadas a nível do Serviço Nacional de Saúde, a nível das políticas de saúde, têm impacto e ao fim de quanto tempo? Nomeadamente, desde logo, pegando neste aspecto que é, Portugal
passou por um período bastante difícil em termos económicos, sociais, financeiros, nomeadamente de 2009 até 2015, 2016. Sendo certo que já estávamos a recuperar desses efeitos económicos e sociais, acabamos por entrar numa outra dificuldade vindo de uma doença de saúde pública que nos trouxe também problemas, dificuldades económicas e sociais. E, portanto, até que ponto é que esta mortalidade não pode resultar de faltas de investimentos precisamente durante o período em que Portugal atravessou uma dificuldade económica bastante difícil. Portanto, o investimento na saúde poderá traduzir-se, desde logo, ao fim de quanto tempo? Nomeadamente recursos humanos. Um aspecto muito importante nos cuidados de saúde primários que tem a ver com a saúde pública. Portugal é dos países em que nós identificamos uma carência em termos de cobertura de médicos de saúde pública, nomeadamente no sul do país, bastante significativa. A saúde pública é fundamental para responder às questões relacionadas com o meio ambiente, às questões relacionadas com as doenças sanitárias, enfim. Depois, as condições relacionadas com a prevenção da doença e a promoção da saúde. Por isso mesmo, nós aquilo que questionamos relativamente ao Serviço Nacional de Saúde e à saúde, e esta área da saúde, é desde logo perceber se aquilo que teve a ver com a pandemia que ainda não está resolvida, e neste caso falando da epidemia no território nacional, se esses resultados ainda estão por vir ou se de facto já atingimos provavelmente os efeitos maiores de uma epidemia que naturalmente não se pode só avaliar do ponto de vista única e exclusivamente da Covid-19, mas também dos efeitos que tem sobre o acompanhamento das outras doenças crónicas, nomeadamente diabetes, oncologia, doenças cardíacas, hipertensão, enfim, por aí fora. Depois as questões relacionadas com o trabalho, a precariedade laboral, as condições em termos do ambiente competitivo de muitas situações, porque uma dos dados que estão publicados do aumento da mortalidade é na saúde mental. A saúde mental é das áreas que está a aumentar a mortalidade mais. Isto significa terá só relacionado com as questões da Covid ou terá relacionado até com estas questões relacionadas com as pressões em termos laborais, em termos do ambiente de trabalho, que naturalmente também terão que ser acauteladas. E depois as questões relacionadas com o meio ambiente. De facto, nós estamos a caminhar num sentido em que o meio ambiente é promotor da saúde ou se ele está neste momento a entrarmos numa situação em que este meio ambiente pode degradar as condições de saúde da população, prejudicando-as. Existem inúmeras situações que nós podemos identificar relacionadas com a poluição ou outras, mas que importa defender e proteger a população. E, portanto, nesse sentido, aquilo que, no fundo, que gostaria que o Sr. Presidente, se tivesse condições para nos responder é se os investimentos feitos ao nível da saúde, ao nível do trabalho, das condições laborais e ao nível do meio ambiente, se nos trazem retorno, que retorno é que nos podem trazer e qual é o espaço, o período temporal que nos podemos ter efeitos dessas mesmas medidas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Aproveito para cumprimentar a doutora Ana Rita Torres, que não o fiz no princípio, e o Dr. Carlos Dias. E passo a palavra ao Dr. Fernando Almeida. Faça favor. Não. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Eu, algumas questões vou responder, outras vou pedir ao Dr. Carlos Dias, à doutora Ana Rita, que especificamente possam ser colocadas, e eu iria então começar a responder, penso que é com a Sra. Deputada doutora Rosa Cruz, que põe basicamente a questão se estas questões que estamos aqui, se o excesso de mortalidade tem a ver com o acesso ou com diminuição do acesso. Deixe-me também aqui esclarecer. O Instituto é um Instituto de investigação, não tem responsabilidades na parte da organização dos serviços. Portanto, é um ponto de honra que todas as questões que digam respeito a outras entidades que têm essa responsabilidade, eu não me pronuncio em relação a essa matéria, sou pena de ser ou poder vir a ser mal interpretado. Nós, como Instituto de Investigação, temos é que referir 3 ou 4 aspectos que têm a ver e que podem, se estudados, e aproveito também para responder mais uma vez ao Sr. Deputado, se têm ou não têm diretamente a ver com factos concretos. E aqui é que está a dificuldade. Eu aprecio-me aqui, com todo o respeito que tenho pelos seus deputados, em falar a todos no geral, porque todas as questões são todas do senso comum e são todas muito pertinentes e isto dá um debate imenso e entusiasmante, deixe-vos dizer. Mas dizer-lhe que
se o SNS, eu vou ler aqui uma questão só para não me escapar, a não ser que eu não consiga encontrar essa parte, mas dizer-vos de cor, se não tivéssemos tomado as iniciativas que o Serviço Nacional de Saúde tomou, logo em março, há 2 anos, parece que foi muito tempo, mas foi num instantinho, não é? Numa altura em que não havia máscaras, numa altura em que não havia batas, numa altura em que não havia quase nada. Se o Serviço Nacional de Saúde e as instituições que circulam, aproveito para dizer que o Instituto Nacional de Saúde, de Ricardo Jorge, não pertencia ao SNS e agora com a aprovação do Estatuto, pelos vistos, vai pertencer ao SNS. Mas estamos a trabalhar, obviamente, no SNS. Se não houvesse toda esta conjugação, isto há estudos, depois a Rita Torres, se quiser, pode explicar, há estudos que, claro e inequivocamente, afirmam, e está cientificamente já consolidado, de que se nós não tivéssemos tomado as medidas que foram tomadas, onde não havia vacinas, onde não havia, e a vacina é a mãe de todas, eu também gostaria muito de falar dos testes. Sr. Presidente, já que fui coordenador de uma task force de testagem e que também tive uma audição parlamentar por 2 vezes em relação à testagem, e só para vos dar um exemplo, nós começámos nos primeiros meses com 2.000 testes por dia e chegámos 1 ano e meio depois com 400.000 testes por dia. E, portanto, se não houvesse este investimento muito grande, provavelmente haveria excesso de mortalidades muito mais preocupantes e mais excessos. Agora, falar-lhe concretamente sobre o acesso ou se houve diminuição, é evidente que todos nós recordamos e todos nós nos lembramos do que foi o confinamento. Eu tenho aqui um gráfico para perceber, não vou mostrar o gráfico, mas só para dizer que foram tomadas 24 decisões pelo Governo, pelo Presidente da República, desde confinamentos, estados de emergência, abertura de escolas, anúncio de abertura de escolas, foram 24 eventos. E marcar todos estes eventos, aquela questão que mais preocupou e que mais todos nos preocupou foi a do evento que cortou claramente e drasticamente o acesso, que foi o confinamento. Por 2 razões. Primeiro, pela dificuldade de acesso e, sobretudo, porque também as próprias pessoas tinham receio de ir ao hospital porque lhes pareceu e tinham aquela sensação de que era uma zona a evitar. Ora, isso poderá vir a ter, e tem, naturalmente, reflexos. Mas não tem em Portugal. Teve em França, teve em Espanha, teve em Inglaterra, teve na Alemanha, teve em todos os países, e isto, esta sensação de que só em Portugal é que as coisas aconteceram, eu lembro, Srs. Deputados, que houve países como a Itália, que não se deseja a ninguém, como a França, como a Espanha, e que, em algumas circunstâncias, a Inglaterra, houve caminhões frigoríficos. É bom que as pessoas não se esqueçam que isto aconteceu. E, portanto, a questão do acesso vai naturalmente questionar-se e vai naturalmente estudar-se, e garanto-vos que, se for solicitado ao Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge um estudo concreto sobre esta matéria, Dr. Carlos Dias, temos a certeza que o Instituto o irá fazer e o irá programar. Agora, sempre no âmbito daquilo que é a metodologia correta da investigação científica e claramente perceber que o excesso de mortalidade não atribuível ao calor, à gripe, só a título de exemplo, mais um. A própria gripe, eu vou falar de gripe, a própria gripe mudou em 2 aspectos. Apareceu onde ninguém estava à espera, normalmente ela aparece sempre no final de novembro, dezembro, aparece ali em janeiro, é sempre quando ela aparece, desta vez foi em março, não foi, doutora Rita? Apareceu em março, houve uma deslocação do aparecimento do AH3, do vírus do influenza, e pior, que é o mais preocupante também, provocou um excesso de internamento e um excesso de patologia. Ou seja, as pessoas estavam muito mais debilitadas por 2 anos quase de pandemia e a parte imunológica teve alguma conflitualidade. Agora, saber se é por falta do acesso é extremamente difícil e eu tenho alguma dificuldade em responder a esta questão.
Em relação à questão da doutora Joana Cordeiro, quem cumprimento, doutora, pela sua objetividade, fez 3 perguntas. São perguntas que também têm alguma dificuldade em responder, mas terei muito gosto em responder daqui a uns tempos, se fizermos estes estudos. Quando me pergunta previsões para as próximas semanas, eu não consigo dizer, nós conseguimos fazer previsões porque nós temos um sistema que é o sistema Ícaro, que é o sistema de prevenção do calor, em que conseguimos dizer assim, atenção, diário, o boletim é diário. No espaço de uma semana, com uma antecedência de uma semana a 3 dias, nós avisamos. E atenção, sobre a divulgação, depois poderei passar, mas nós divulgamos relatórios diários, semanais, mas não ficam no Instituto, são publicados no Instituto e são enviados para as autoridades de saúde, para a Direção-Geral de Saúde, todos os organismos, institutos com capacidade e com intervenção e responsabilidades de intervenção, são todos informados. E, portanto, nós conseguimos dizer assim, atenção, daqui a 3, 4, 5 dias, e penso que o 2 já diz isso, a doutora Rita, já diz isso, daqui a 3 a 4 dias pode haver um risco associado de excesso de mortalidade, associado ao calor. E, portanto, são estas as previsões que nós conseguimos fazer. É bom que também tenhamos aqui em consideração que temos um relacionamento onde é um relacionamento, uma articulação muito forte com o IPMA. Com o Instituto de Português do Mar e da Atmosfera, estamos articulados. Também temos um outro mecanismo de prevenção, é esse para o frio, que se chama frieza, e que não é agora, é depois nos meses de inverno, em que associamos o frio ao excesso de mortalidade, e também em articulação com o IPMA. E, portanto, todos os mecanismos que nós temos de previsão e de aviso, nós conseguimos fazê-los dentro daquilo que é as nossas limitações metodológicas e científicas. E eu penso que a única coisa que eu gostaria era a explicação para as mortes dos idosos. Penso que era a questão da morte dos idosos. Eu aqui demorava 2 dias, Sr. Deputado, a explicar-lhe esta questão e vou responder mais ou menos também ao Sr. Deputado João Dias, se não se importa, esta questão, porque é geral. Portugal fez um caminho fantástico, e não estou a falar desta legislatura, nem da outra, Portugal fez um caminho fantástico de evolução no âmbito da saúde e em algumas questões ligadas ao desenvolvimento e que permitiram que hoje a situação seja melhor. Mas ainda não é aquela que todos nós desejamos. Nós já conseguimos ter uma esperança de vida muito grande, já vamos aos 82, aos 83 anos, já vemos cada vez mais com frequência pessoas a atingirem os 100 anos e a festejarem os seus anos. Eu próprio tenho minha mãe com 93 anos perfeitamente à vontade e autónoma, mas o grande problema aqui é que as pessoas, quando chegam a estas idades, chegam já em fraca condição, ou chegam ainda em fraca condição. Isto é, a partir dos 65 anos, Portugal tem uma média de 6 anos e meio de vida saudável depois dos 65 anos. Significa que Fernando Almeida e o Sr. Presidente, que temos a mesma idade, temos uma esperança de 6 anos e meio de vida saudável. Mas os países da Europa do Norte têm 12, 13 anos de esperança de vida saudável. Temos que fazer este caminho, temos que fazer esta aproximação. Isto tudo, Sr. Deputada, para lhe dizer, que todas as decisões que são tomadas hoje, e um pouco também já para responder à questão que me foi posta aqui, para responder, têm um longo trajeto. Nós, quando intervimos, nós, por exemplo, temos, Portugal é um exemplo na área da obesidade infantil. Creio que sabem, Portugal tem feito um bom caminho nesse estado. No nível de redução do sal nos alimentos, do açúcar e das gorduras trans, nós temos feito um caminho. Mas não é um caminho que se possa ver por uma legislatura. Este efeito da redução do açúcar, das bebidas açucaradas, de todas as gorduras trans, todos estes projetos são vistos só daqui a 10, 15, 20 anos, como deve calcular, porque o impacto da não ingestão destes produtos só se vai ver daqui a 20 anos, porque até agora estas pessoas viveram em condições um pouco mais complicadas. Tudo isto para dizer, Sra. Deputada, que quando as pessoas chegam
com estas idades chegam com aquilo que nós chamamos as comorbilidades, com mobilidades associadas. E depois, com Covid, ou sem Covid, ou por causa de Covid, ou não Covid, qualquer alteração do seu equilíbrio hemostático provoca desequilíbrios muito grandes sobre a sua saúde. E, portanto, quando são confrontados com eventos como o excesso de calor, ou como um evento como algum stress, como um evento como outra patologia, seja da Covid, seja de outra patologia que ainda não foi associada a nenhuma, infelizmente o desfecho nem sempre é aquele que todos nós queremos, é a morte, não é? E, portanto, não lhe posso responder em concreto, mas isto não decorre do A, do B ou do C, é uma série de fatores, um dos quais, e os principais, é o desenvolvimento do nosso país, que ainda está a fazer o seu caminho e que vai durar muito tempo. Eu não sei se respondi a tudo. O Sr. Deputado não está? Não sei se... Isto está noutra comissão também. Eu não sei se... Muito obrigado, Sr. Doutor. Não sei se queria passar a palavra. Carlos Dias quer Faça acrescentar favor. alguma coisa, por favor? Faça favor. Muito obrigado. Muito bom dia, muito obrigado a todos, Sr. Presidente. Portanto, talvez só aqui clarificar um ponto, que é, embora o evento final de que estamos a falar aqui seja de diagnóstico fácil, portanto, o óbito, os fatores que vão concorrer para ele são múltiplos e são complexos. Quando o Instituto e outras instituições a nível europeu, a nível global, falam em mortalidade atribuível a fatores como o calor, o frio, a Covid ou a gripe, muitas vezes essa não é a causa direta final, essa é uma causa precipitante, é um fator precipitante. Os óbitos devidos diretamente ao calor, golpes de calor, frio extremo, são pouco frequentes como causa direta, mas são muito frequentes como causa indireta, como fator precipitante. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar a que, se são fatores precipitantes, e tendo nós fontes de informação para a sua ocorrência, o IPMA dá-nos dados sobre as previsões climatéricas a curto prazo e a médio prazo, o INSA produz estimativas dos impactos esperados sobre os óbitos devidos ao calor ou ao frio, então é possível intervir preventivamente. Estes boletins são enviados e a DGS tem planos específicos para o verão, para o inverno, etc. Esses planos existem há vários anos e são implementados. Mas, infelizmente, tal como o Dr. Fernando Almeida disse, a população sobre a qual eles incidem é uma população especial. Portugal tem a população mais envelhecida a nível europeu e uma das mais envelhecidas a nível mundial. O que significa que, a estes fatores precipitantes, temos que juntar as comorbilidades, as fragilidades da sua vida pessoal, da sua vida social, entre outros fatores. Portanto, da parte preventiva, temos os instrumentos para poder esperar que haja ganhos devidos a intervenções dirigidas a esses fatores precipitantes, calor e frio. E vemos que, em épocas de ondas de calor major, são transferidas pessoas para locais mais frescos. Em épocas de frio extremo, são abertas estações de metro para que as pessoas sem abrigo recorram a eles. Haverá certamente muito mais que pode ser feito. Todos os países sabem isso e todos os países trabalham nesse sentido. Portanto, da parte dos fatores precipitantes, o panorama geral é este. O que não significa que aquela fração de óbitos que não são atribuíveis, estamos a dizer que não são atribuíveis a esses fatores. Ou seja, esses fatores não explicam uma fração da mortalidade, mas, felizmente, que essa fração tem sido pequena, da ordem dos 10%. É a esta fração que a investigação
das causas específicas se torna muito importante. Temos que olhar para a mortalidade específica por causa para percebermos o que é que está dentro desses 10%, 4%, etc. Mas também temos que olhar para as causas específicas na outra mortalidade atribuível ao calor, ao frio, à gripe e à Covid. Porquê? Porque eles precipitaram, muitas vezes, doença pré-existente. E então podemos estar a falar, de facto, de algumas patologias que são mais disponíveis para tal. E elas são conhecidas, as patologias cardiovasculares, são muito vulneráveis, porque muitas vezes estão com um controlo muito frágil. Basta um pequeno fator para que a doença crónica descompense. Mas tudo isto são hipóteses para trabalho. De forma concreta, o que nós temos é que nos últimos anos, conseguimos colocar nos períodos de excesso de mortalidade, ou seja, aquela mortalidade que aconteceu em número excessivo para o que seria de esperar para aquela época do ano, para aquela população, conseguimos colocar-lhe um motivo, um fator. Esses fatores não são controláveis pelo homem. O frio, o calor, etc. Não são controláveis diretamente, mas indiretamente são. Nós podemos proteger as populações mais frágeis. Tudo o que remanesce daí, o papel das várias causas, das condições socioeconómicas, dos serviços, da utilização dos cuidados, do acesso aos cuidados, estão, no meu ponto de vista, ainda muito no campo das hipóteses de trabalho. Necessitam de estudos específicos feitos com dados ao nível do indivíduo, em que possamos, por exemplo, comparar pessoas que faleceram num determinado período com pessoas que não faleceram e, através do seu histórico de registro clínico, por exemplo, perceber que diferenças existem, que fatores é que um grupo tem e outro não. Portanto, estamos a falar de uma investigação que é muito densa, ou seja, um estudo provavelmente não vai responder a todas estas questões, mas que é desejável precisamente para que a componente preventiva avance para outros campos, que não apenas os campos do calor, do frio e outros. E é tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Considera-se concluído? Por mim? Por mim, ok. Muito obrigado pela vossa presença. Consideramos concluída esta audição, que foi um pedido de urgência do Partido Social Democrata. Agradeço muito a vossa presença, Sr. Presidente, Srs. Doutores, e nós reunimos-nos às 2 horas para a continuação dos nossos trabalhos. Muito obrigado. Até breve. Até breve.